Bom, você falou em fake news, né? Eu gostaria que você fizesse um breve resumo, então, do que tem circulado de informações. Eu não posso nem colocar notícia, né? Porque já que é fake news, é notícia mentirosa. O que está repercutindo mais aí na Itália nesse agosto, setembro aí que nós já estamos começando? Como eu já tinha dito no começo, o governo está com uma estratégia perversa aqui, né, de trazer pânico. Então, nada mais grave do que você falar que o vírus está atacando crianças, né, de 6 meses, 5 anos, 3 anos, e jovens que antes não haviam sido atacados. Bom, isso é uma veia, é uma brecha, entendeu, que a mídia encontrou juntamente com o governo para trazer informações falsas e criar aquilo que eles querem, que é um pânico na população, para que lá no final, né, claro, a vacina não haja nenhum impeditivo para que ela seja implementada. Então, por exemplo, saiu na televisão há uns 7 ou 8 dias atrás, que eu compilei aí mais ou menos umas 15, 18 notícias aí dos últimos 10 dias para cá. Por exemplo, saiu no jornal aqui assim, 5 jovens internados no Hospital da Puglia de 20 a 30 anos. O vírus agora está atacando ferozmente os jovens. Eu falei, pronto, né? Já começou. Aí eu pensei, bom, vamos ver se isso é verdade. Caça daqui, caça de lá. Encontrei um jornalista dando uma entrevista numa TV online aqui, dizendo que ele foi atrás dessa notícia para ver se era verdade. Essa notícia é mentira. Esses 5 jovens de 20 a 30 anos do Hospital da Puglia é totalmente mentira. Não tem nenhum jovem internado de 20 a 30 anos no Hospital da Puglia e nem na região. Ele fala na entrevista, eu procurei na região da Puglia, porque vai que a notícia foi errada, né? Então não foi na Puglia, que é um estado lá no sul da Itália, bem lá no sul, lá no calcanhar da bota, onde o vírus lá e morte lá na primeira onda praticamente não existiu, foram 500 mortes, e todas elas, a maioria falsas, né? Porque morreram de câncer, morreram disso, daquilo foi colocado nas costas do Covid. Quantos de verdade morreram ali não se sabe. Ele disse que ele procurou na região e não tinha 5 jovens internados em terapia intensiva. Essa notícia foi falsa. Não existe, inclusive em toda a Puglia, a notícia que ele deu foi que tinha um pugliese, em todos os hospitais da Puglia, internado em terapia intensiva. E tinha perto de 80 anos, quer dizer, perto de 80 e 5 jovens internados. Você vê que é uma distância monstruosa. Os caras não estão preocupados em dar uma mentira mais ou menos para deixar as pessoas na dúvida. Não, é um negócio tão escancarado que tem uma repercussão aqui absurda em cima disso. Outra coisa que eles estão falando aqui, já que não tem morte para falar, eles estão causando mentira, eles estão falando agora, cada vez mais, falando sobre contágios, colocando um paralelo entre ser contagiado e ser doente, o que é outra mentira. O índice de assintomático aqui subiu de 90, 89,5, 90 da primeira onda, para perto de 97% agora. Eu li isso há 2 dias atrás. A cada 100 pessoas que têm o vírus, 97 não sabe que tem, completamente assintomáticos, porque nesse período do calor o vírus está enfraquecido. Então, isso também é falado na TV como se fosse verdade, ou seja, pegou o vírus, você está doente, como não tem morte para falar, ontem morreu 4 pessoas. Na semana passada, há 7 dias atrás, exatamente 7 dias atrás, não morreu ninguém. No outro dia morreu 7, depois morreu 9, depois morreu 2, ontem morreu 4. No país inteiro, tem 63 pessoas internadas em terapia intensiva na Itália toda, com 8.000 postos-leitos de internação. 63 num país de 60 milhões de pessoas. Ou seja, os caras estão encontrando as brechas para causar o terror, o pânico. E chegar, Fernando, eu quero colocar uma adenda aqui antes que eu me esqueça, isso é algo muito importante que me veio à mente agora. Pode falar. Eles vão, aqui na Itália, eu acredito que eles vão instaurar uma ditadura de verdade daqui a poucos dias, quando eles prorrogarem pela segunda vez as eleições. As eleições agora em junho, eles prorrogaram por causa do estado de emergência, que vai ser agora em setembro. Eles estão cogitando de atrasar para o ano que vem as eleições, porque aqui é república parlamentarista. Se você atrasa as eleições regionais, o Conte se mantém no poder. Você está entendendo? Atrasar as eleições significa se manter no poder por mais um tempo. Então, se você vai renovando o estado de emergência,
Se você vai prorrogando o estado de medo, você consegue se manter no poder e colocar as suas leis absurdas, inventar as suas fake news criminosas, assim, do modo mais escancarado possível, né? Saiu uma notícia também de uma jovem que teria voltado da Ilha de Malta com coronavírus e estava internada no Hospital Cervello, em Salerno, lá no sul, em Palermo, perdão, no sul da Itália. Essa notícia foi desmentida pelo médico. O médico do Hospital Cervello disse que não tem nenhuma jovem aqui vinda da Ilha de Malta que foi internada aqui. Inclusive, o médico ligou nos hospitais, né, porque é perto ali, para ver qual era o foco na Ilha de Malta do coronavírus. Pasmem, na Ilha de Malta, na última semana, 15 pessoas passaram por hospitais, nenhuma internada, todas foram medicadas, estão em casa, e não tem ninguém internado em terapia intensiva na Ilha de Malta. Um médico fazendo isso, um médico desmentindo, indo para essas plataformas alternativas de TV aqui na Itália, dizendo, não, isso não é verdade. Não tem nenhuma jovem aqui, mais uma vez, é jovem. Eles estão tentando, de todo modo, criar essa ideia de que o vírus está fortalecido agora, contrariando todos os estudos dos virologistas, imunologistas, infectologistas, de que o vírus na segunda onda viria enfraquecido, porque as pessoas já têm a imunização do vírus na primeira onda, e ainda que ele tenha mutado, o nosso sistema imunológico é uma coisa incrível, né? Ele consegue reconhecer, ainda que o vírus mutado, ele consegue reconhecer o vírus e a doença está bastante enfraquecida. Ou seja, com tantos novos contágios que eles estão falando aqui, estão falando de 940 no dia de ontem, antes de ontem teve 1.112, não sei que dia aí, 1.200 e qualquer coisa, não tem morte, eles falam de contágio. Só que eles não dizem que está quase 98% de pessoas assintomáticas. Eles não falam que não cresce as terapias intensivas, o número de pessoas internadas. Eles não falam que nem internação em observação está crescendo o número. Eles não falam nada disso. Eles não têm outro número, então eles falam de crescimento de contágio, crescimento de contágio. Eu estou com uma notícia aqui na minha mão, está dizendo aqui, ó, hipótese de fechamento por lockdown das regiões no sul da Itália por causa do crescimento das infecções. Está aqui no meu celular. Entendeu? Essa notícia de hoje, acabei de pegar hoje de tarde, eles estão falando de lockdown. Com 1.000 e poucos casos por dia, que é vendida como uma informação negativa e que, na verdade, é uma informação positiva, porque são quase todos assintomáticos. E quem não é assintomático pega a doença de forma leve, não é internado, não está doente. Pegar o vírus não significa que está doente. E os caras já estão falando de lockdown na segunda onda. Ou seja, nessa segunda onda, sem números, sem mortes, com coisas completamente descontextualizadas, o governo muito provavelmente vai enfiar um outro lockdown na população. Você escuta o que eu estou te falando.